para o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a JHSF. Basicamente foi uma empresa pedida por um dos nossos colegas, o Alexandre. Basicamente ele trouxe lá para a gente numa live uma pergunta interessante. André, será que é uma empresa que vale a pena? Será que é uma empresa que pelo menos eu posso colocar ali no meu radar? E você pode me dizer aqui mais ou menos alguns preços que você considera atrativos para essa empresa? Tudo isso eu vou fazer aqui em nome do Alexandre, um colega que sempre está atento aqui nos nossos vídeos do canal, sempre está aqui comentando. Então, mais uma vez agradeço. E esse vídeo é especialmente aqui dedicado ao colega que está sempre aqui acompanhando. E claro, para você que quer uma análise de alguns ativos, quer a compreensão um pouco mais aprofundada de análises talvez de demonstrativo de fluxo de caixa, de balanço patrimonial, dos próprios resultados, você pode deixar aqui nos comentários uma empresa que você queira e a depender dos comentários, a depender até da quantidade de curtidas, eu posso sim trazer um vídeo aqui para vocês. Então, para que a gente trabalhe todos esses tópicos, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, para ser bem honesto, eu não conhecia muito bem esse ativo. Eu tinha uma noção, basicamente, ali, que ele tinha um aeroporto, tinha algumas, vamos dizer assim, comodidades para algumas pessoas extremamente ricas, mas eu não tinha exatamente a compreensão do negócio. Eu nunca tinha realmente aberto os demonstrativos, e aí eu realmente abri, olhei um pouco do demonstrativo do terceiro trimestre de 2023, olhei um pouco dos negócios, e claro, eu vou trazer tudo isso aqui para vocês, uma análise bastante interessante. Eu acredito que você vai se impressionar com alguns detalhes que nós temos aqui. E claro, se você, assim como eu, não conhecia muito bem essa empresa, eu vou trazer aqui para vocês o site deles, porque eles trazem aqui nessa aba de nossos negócios, basicamente de forma bastante detalhada, como que está cada uma das linhas deles aqui. Claro, depois a gente vai enxergar tudo isso aqui com base nos resultados, tá bom? Ó, desenvolvimento imobiliário. Então, basicamente aqui estamos falando de incorporação. Olha só quanta coisa interessante e bonita, né, que eles têm aqui, né? Fazano Cidade Jardim, inclusive um baita do empreendimento. Eu conheço esse empreendimento, não porque eu tenha condições de comprar, mas apenas porque eu vi, né, toda a estruturação desse Cidade Jardim, tá bom? Ó, você pode ver aqui, ó, Bela Vista Estates, você tem, enfim, inúmeros aqui, ó, Vitra São Paulo, você tem diversas, e você pode ver que são todos aqui condomínios e prédios de altíssimo padrão. Você vê aqui, ó, Fazenda Boa Vista, enfim, são inúmeros negócios que podem sim trazer uma baita de uma receita. Só que, como toda boa incorporadora, como boa construtora, você sabe que você tem uma vamos dizer assim, uma certa dificuldade de conseguir fazer a venda. Claro, eu sei que para o mercado de alta renda, você não tem a mesma dificuldade do que você tem para média e baixa renda. Exatamente por isso que a JHSF ela se destaca, pelo que eu pude enxergar de todos os resultados e do que ela traz aqui de desenvolvimento imobiliário, um nicho bastante específico que ela tem sim conseguido bastante destaque, tá bom? Outra coisa que eles têm aqui, Shopping Center e Fashion Retails. O que significa isso aqui? Eles têm, ó, aqui a gestão do Shopping Cidade Jardim, tem o Catarina Fashion Outlet, o Shopping Jardim, enfim, o Shopping Faria Lima, que eu acredito que esse daqui está em desenvolvimento. Eu confesso que eu não conheço muito bem esse. Tem o Bela Vista, tem o Ponta Negra, enfim, tem inúmeros aqui que também trazem receita para dentro desse ativo. São, vamos dizer assim, ativos mais defensivos dentro aqui, vamos dizer assim, da carteira de investimentos que a JHSF faz, tá bom? Então, vamos lá, só para que a gente revise, né? Tem a parte de incorporação imobiliária, né? Desenvolvimento daqueles imóveis de alta renda. Você tem shoppings aqui que a maioria deles, se não todos, eles são de extrema também alta renda, né? São shoppings com localizações premium, são shoppings que acabam atraindo lojas mais caras. Tanto é que existe uma loja específica que está em alguns desses shoppings aqui, que é exclusiva para o JHSF, tá? Então é bastante interessante você notar que marcas de alto luxo, marcas de alto padrão estão vindo para a JHSF por conta do público que ela atrai. Então isso é bastante interessante. Por quê? Porque em momentos de alta de juros, de queda de juros, a população de baixa e média renda é aquela que naturalmente é mais afetada. A população de alta renda, por mais que ela sinta, ela não é necessariamente afetada e ela não vai deixar de ter aquele consumo que ela tinha dos ativos de luxo que ela gosta, frequentar os lugares mais requintados que ela já está acostumada. Então, basicamente, esses são ativos bastante defendidos também em períodos inflacionários, tá bom? Mas eu quero deixar bastante claro que não é porque os negócios por detrás eles não são impactados, ou pelo menos têm um impacto menor, que a cotação do ativo em bolsa não vai ser impactado. São questões totalmente
vamos dizer assim, descorrelacionadas. Porque cotação em bolsa significa o apetite ali dos investidores de pagar e vender por um determinado preço, ao passo que a negociação daquilo que é o próprio negócio realmente ali, das pessoas frequentando os shoppings, comprando ativos de alto luxo, é completamente diferente, tá bom? Então, vamos lá. Tem o retail, que basicamente aqui a gente está falando de moda, tá bom? Você vai poder ver, e aqui eu peço mil desculpas se eu estiver pronunciando errado, tem, acho que é Chloe, tem René Calvillan, tem Balmain, eu acredito que também seja esse o nome aqui, para você ver que eu não sou uma pessoa de conhecimentos tanto de moda quanto de ativos de luxo. Mas, enfim, a gente pode dar uma olhada aqui no negócio, ainda que a gente não consuma cada um desses produtos, tá bom? Tem hospitalidade e gastronomia ligado aqui a hotéis, tá bom? Então você vai poder ver o Hotel Fasano. Você tem vários aqui, tá bom? Bastante, ó, no Rio de Janeiro, São Paulo, mais um no Rio, Belo Horizonte, Uruguai, Bahia, enfim, tem inúmeros aqui que eu acredito que são bastante conhecidos de vocês, tá bom? Eu, particularmente, gostaria muito de conhecer, especialmente esse aqui no Rio. Ele parece ser muito bonito, né? Bastante bonito e de alto luxo, né? Quem sabe, investindo bastante aqui na bolsa, a gente consiga, né? Restaurantes, tá? Ele tem alguns, você pode ver aqui alguns nomes interessantes, tá? Em localizações, como eu disse, sempre prêmio, né? Cidade Jardim é bastante interessante, né? Você tem esse daqui em Catarina, Fashion Outlet, que como eu mostrei para vocês, do próprio grupo do JHSF, eles têm um restaurante de alto nível lá dentro. Enfim, você tem inúmeros aqui, você pode ver pela própria qualidade dos lugares aqui, que são restaurantes, são hotéis até, que como nós vimos, que são de alto luxo, tá? E aqui, por fim, nós temos o Empório Fasano, basicamente aqui de bebidas, o aeroporto internacional, que é bastante interessante também, eles têm um aeroporto só deles, ligado já com o hotel, e a JHSF Capital, que basicamente eles colocam aqui embaixo o que significa, né? Que eles têm um foco na criação e gestão de fundos de investimento imobiliário com estruturação da própria JHSF, tá? Bem, depois que nós olhamos aqui basicamente o que é o negócio da JHSF, eu acredito que seja interessante de nós passarmos para uma olhada assim rápida pela cotação desse ativo. Se você for ver nesses últimos 12 meses, praticamente não andou. Ficou ali nos seus 4,73 basicamente. Claro, houve negociações a 3,29, a 5,69, mas o ativo basicamente nesse ano não saiu do lugar. Só que, por outro lado, pagou aqui esses quase 10% de dividend yield. Aqui pode ser vamos dizer assim, um tino para você, que empresas que acabam sendo cíclicas, elas tendem a pagar dividendos altos em um determinado momento, ou mais atrativos, em outros momentos acabam pagando dividendos mais baixos. Tanto é, se você for pegar o histórico de dividendos, você vai perceber que por mais que haja assim um certo crescimento, ele vai oscilando ano a ano, mas me parece que aqui existe sim uma crescente. Claro, como qualquer ativo em bolsa de valores, você vai ter que fazer uma análise bem detalhada, porque se você for ver, de 2014 até 2019, ele praticamente não pagou. Aqui você precisaria buscar um passado um pouco mais distante para compreender exatamente o que aconteceu, né? Porque nesse momento, nesse ato aqui de 14 para 19, pode ter sido um ciclo muito forte de investimentos ou um ciclo ruim para a empresa, mas enfim, aqui é necessário depois você olhar com um pouco mais de calma, tá bom? Se passarmos aqui para os resultados, você pode ver algumas questões que eu acho que são bastante interessantes, mas olha só o que eu acho que é mais legal de você compreender o quanto que da receita ela é impactada pelo imobiliário e o quanto que você tem pelos lotes, né, que eles têm, vamos dizer assim, terras ainda que eles têm para utilizar ou para vender, tá bom? Olha só, você vê a questão das vendas contratadas, ó, produtos imobiliários e lotes. Olha só que interessante. Se você for perceber que do terceiro trimestre de 22 para o de 23, nós saímos em termos de lote de 46 para 26%. Olha só a diferença que nós temos aqui, mostrando mais uma vez aquilo que eu comentei no início do vídeo, que quando você tem a questão imobiliária ou desenvolvimento imobiliário dentro da sua empresa, você naturalmente tem oscilações não só de ano contra ano, mas trimestre contra trimestre, que são muito fortes. E aqui você não tem, como alguns mercados, uma certa sazonalidade. E como eu comentei também no início do vídeo, você, por estar no mercado de alta renda, você não sofre com algumas questões específicas de algumas empresas que são relacionadas à construção de baixa e média renda. Então você tem pouca inadimplência, você tem pouca devolução, e tudo isso depois a gente consegue refletir nos resultados, tá bom? Ó, só para que a gente passe por alguns outros indicadores, só para que a gente compreenda um pouco do negócio, tá bom? Ó, se você for pegar o resultado,
trimestre contra trimestre, você vê uma queda de praticamente 70%. Você poderia me perguntar, André, será que a empresa ela perdeu o fundamento? Como eu vou mostrar para vocês durante aqui o documento, não, a empresa não perdeu o fundamento. Na verdade, o que você precisa compreender é que é uma empresa que tem ali a sua ciclicidade, exatamente porque se você for entender qual é a lógica do negócio, ele tem mercados um pouco mais estruturados, vamos dizer assim, a parte de shopping, a parte ali dos hotéis, que aquilo lá tudo gera renda. Tem a parte também de investimentos imobiliários que também gera renda, mas o forte realmente é na questão de vendas das incorporações que eles fazem, dos desenvolvimentos imobiliários que eles fazem. Então, ali realmente é onde está a grana para a gente entender dessa empresa, tá bom? Ó, vamos lá. Ele coloca aqui a residência para locação, enfim, eu não vou passar exatamente por cada um deles, para que a gente não perca mais tempo. Eu acredito que lá no começo do vídeo você já conseguiu compreender bastante a respeito da empresa. E aqui, enfim, eles trazem bastante indicadores que eu acredito que são importantes para você entrar mais a fundo quando a gente conseguir um comparativo melhor, sabe? Um comparativo ano cheio, porque aqui eles não fazem isso, eles fazem sempre de trimestre a trimestre. Eu gosto de enxergar anos fechados, exatamente por isso que eu gosto de olhar o ITR. Eu não sou muito fã de olhar basicamente ali trimestre com trimestre, eu gosto de ver fechado. Mas para que a gente consiga entender exatamente o ponto que eu queria mostrar para vocês, e aqui é quase que para mim o coração, é compreender que olhando para a receita, você vai ver que incorporação é aquele que tem o maior resultado. Lembra que eu te falei no começo do vídeo? É uma empresa que ela foca muito, realmente muito, na parte de desenvolvimento imobiliário. Então, se você for pegar que a parte de incorporação corresponde a 132 milhões de reais, e se o próximo, que seria, vamos dizer aqui, o mais próximo, né, seria 97 milhões de hospitalidade e gastronomia, ligado também a shopping, você vai perceber que essas três receitas conjugadas, elas fazem praticamente todo o resultado aqui da JHSF. Claro, você tem um pouquinho de residência para locação, você tem o aeroporto, tem o varejo, você tem alguns outros aqui, mas eles são quase que irrelevantes. O principal que eu quero mostrar para vocês é que nós temos, como eu falei, shopping, gastronomia, como aqueles, vamos dizer assim, mais tranquilos, que são geradores de receita, e hospitalidade e gastronomia, basicamente aqui são os hotéis, porque eles jogam dinheiro para dentro da JHSF. Eles colocam dinheiro na mão ali dos gestores para eles colocarem na parte de incorporação onde você consegue destravar mais valor para a empresa. Isso é muito interessante, tá? Você tem algumas questões aqui de eliminação, tá bom? É importante depois a gente compreender esse item mais a fundo, mas eu queria dar uma olhada com vocês nas margens. Por quê? Porque as margens, elas vão dizer para nós, em cada um dos negócios, aquele que é melhor e aquele que é pior. Então, olhando aqui mais uma vez, ó, olha só como a parte de residencial para locação, as margens são altas. Por quê? Porque você já construiu, já está tudo pronto lá. Basicamente a pessoa só precisa pagar e praticamente tudo já se reverte em lucro para você. Incorporação, as margens também são razoáveis. Shopping também bastante razoável, 65% de margem. No aeroporto eu até me surpreendi quando eu vi esse item, 42%. Por quê? Porque ele não está atrelado efetivamente com a locação de aviões. Ela realmente só recebe os aviões, deixa ali, vamos dizer assim, estacionados, e ela cobra por isso, então por isso dessa receita aqui, tá bom? Claro, existem inúmeras outras receitas aqui dentro do aeroporto, mas a principal seria essa pra gente aqui, tá? Seguindo um pouquinho aqui, ó, você pode ver toda a questão da incorporação. Enfim, eu quero realmente chegar na parte mais interessante, que é no demonstrativo de fluxo de caixa. Indo aqui para o demonstrativo de fluxo de caixa, né? Ficou um pouquinho pequeno, mas eu vou aumentando na tela aqui, porque eu sei que muita gente acaba assistindo no celular, e eu vou aumentar para que a gente pegue cada um, porque não coube tudo. Porque se vocês forem ver aqui em cima, eles segmentam, eles não colocam aquela forma tradicional, né? O terceiro tri de um trimestre contra o outro, os 9 meses contra os 9 meses, o ano fechado, enfim, eles segmentam por cada uma das receitas para que a gente consiga compreender, mas tem aqui o consolidado no final, que para mim isso aqui é bastante importante. Se começarmos a olhar basicamente a forma geral de um fluxo de caixa, né? Você tem a questão operacional, você tem os investimentos e por fim você tem os financiamentos. Olhando para tudo isso, você vai ver se a empresa naquele momento ela gerou caixa ou ela consumiu caixa da empresa. Você vai poder perceber de forma já imediata que a questão do aumento e redução de caixa, que nesse trimestre ela consumiu 167 milhões de reais. Ela tinha no começo, basicamente aqui do ano, 489 milhões em caixa e hoje ela está com 321. É um caixa bastante interessante, então isso não preocupa, é normal você ter um consumo de caixa, especialmente aqui quando a gente segmenta
segmenta trimestralmente, é até um pouco ruim da gente olhar uma empresa que é incorporadora com um resultado muito específico aqui de um trimestre, mas não tem problema. O importante que a gente precisa enxergar é onde que houve, vamos dizer, esse consumo de caixa grande. E você vai poder perceber que nas atividades aqui de financiamento houve pagamento de empréstimos e, olha que interessante, dividendos pagos. Eles pagaram para nós aqui 77 milhões de dividendos. Então, enxergando que aqui você teve esse consumo de caixa de 77 milhões, juntando aqui, claro, com pagamentos, financiamentos e tudo mais, 86 milhões como parte de financiamento, você vê por que houve um consumo. Claro, na linha de financiamento, né, de investimento, perdão, você vai ver aqui tem resgate de aplicações, aquisição de bens e ativos de propriedade. Então, olha só, eles adquiriram propriedades no termos aqui de 47 milhões de reais. Então, se eles fizeram essas aquisições agora de propriedades, talvez de lotes, eles vão provavelmente investir nesses ativos e futuramente isso aqui deve voltar lá em cima como uma receita operacional para a empresa. Então, você precisa enxergar não só o trimestre, mas você precisa enxergar o ciclo da empresa para que então você consiga fazer uma boa decisão de investimentos. André, você agora, olhando para tudo isso aqui, qual que você acha que deve ser o preço justo para a JHSF? Bem, eu particularmente enxergo hoje que o preço justo para a JHSF estaria na casa dos seus R$ 5. Não sairia muito disso, por quê? Porque pelo que eu consigo vislumbrar da empresa, ela não está com números muito interessantes, além de outras empresas de incorporação. Todas elas estão demonstrando um resultado bem maior, mas aos poucos, aquelas que estão mais amassadas estão recuperando sua cotação, e eu acredito que a JHSF ela foi amassada, mas ela ainda não está trazendo um resultado que anime tanto os investidores a ponto de entrar no mercado. Só que, se você quiser um dado que eu acredito que seja interessante, o valor patrimonial está extremamente descontado. Nós temos aqui 36% de desconto, ou seja, você consegue comprar todos aqueles ativos de extremo luxo com um desconto aqui bastante robusto. E claro, olhando apenas para esse indicador, você pode ter uma falsa impressão de que a empresa está descontada, mas perceba só o lucro por ação. 58 centavos. Então, olha só como é importante você compreender a conjuntura de todos esses números, porque não basta exclusivamente olhar para um deles e dizer, bem, a empresa ela tá boa para comprar ou não. Além disso, você precisa ver o endividamento, que está na casa dos seus 3,32%. É importante conjugar cada um desses itens aqui para que você consiga ir juntando, vendo o preço ao valor patrimonial, vendo o dividendo, vendo as suas margens, vendo a margem líquida, vendo o crescimento da empresa, para que então, depois que você entrelaçar tudo isso e sopesar aquele indicador que é mais ou menos importante para você, enfim, tomar uma decisão de investimento. Por que eu acredito que R$ 5 é o preço justo? Porque por mais que haja um desconto em relação ao valor patrimonial, me parece que a empresa precisa entregar mais e mostrar um desenvolvimento imobiliário mais agressivo do que ela efetivamente tem. Talvez aumentar em algumas das receitas que são mais estáveis, como o shopping, como a questão de hospitalidades, pode ser também um indicador interessante de que no futuro essa empresa ela trará bons resultados de forma recorrente e estável, de modo que talvez ela consiga pagar dividendos na casa ali dos seus 9 a 11%, que é o que eu mais ou menos consigo vislumbrar para essa empresa no futuro, considerando que ela consiga também reduzir a alavancagem, reduzir a sua dívida líquida sobre EBITDA. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não sai do vídeo ainda. Por quê? Porque em dezembro eu estou fazendo aqui uma campanha solidária. Basicamente, você só precisa se inscrever aqui no canal e curtir nossos vídeos, continuar aqui assistindo, compartilhando, porque todo o dinheiro que eu receber neste mês de dezembro aqui do YouTube, eu farei uma doação. E se você quiser saber para onde eu vou doar e quiser me ajudar a escolher uma instituição, você tem o nosso grupo do WhatsApp, que é o segundo link aqui embaixo, e também tem o nosso Instagram. Qualquer um desses dois serão abertos ali para você poder me ajudar a escolher, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.